Ex-assessora de Arthur Lira é alvo de operação da Polícia Federal que investiga desvio de emendas parlamentares. Detalhes direto de Brasília com Matheus Chu. A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Decisão do ministro Flávio Dino, que é responsável no Supremo por este pente fino que tem sido feito sobre a transparência no encaminhamento de emendas parlamentares. O pedido da Polícia Federal, que tem a concordância também da Procuradoria-Geral da República, mostra investigações que apontam para desvio de finalidade e também para pagamento de propina em torno de emendas do deputado Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, encaminhadas por Mariângela Fialec, que foi assessora dele no gabinete e agora está, indicada também por Arthur Lira, na liderança do partido, Progressistas na Câmara, portanto ainda trabalhando para os interesses do parlamentar e do partido dele. Ela atuou, esta servidora, durante a maior parte do período em que esteve no gabinete, justamente na organização da indicação de emendas parlamentares, segundo pessoas ligadas ao Partido Progressista. Agora pela manhã, Macedo, os policiais fizeram buscas em salas utilizadas pela funcionária na Câmara, também na casa dela. Documentos e um celular de Mariângela foram apreendidos. Os crimes investigados, segundo a Polícia Federal, são falsidade ideológica, corrupção, uso de documento falso e peculato. Ainda não foi derrubado o sigilo sobre a decisão do ministro Flávio Dino, que deve trazer mais detalhes sobre o relatório da Polícia Federal, os argumentos, que embasaram a decisão judicial. Lembrando que o Supremo tem determinado operações e já avançou, inclusive, em algumas investigações envolvendo desvio de verbas parlamentares. Mais de 80 investigações estão em andamento no Supremo, segundo informações extraoficiais da Corte. E isso tem gerado muito tensionamento, somado a vários outros assuntos, na relação entre Supremo e Congresso. Os primeiros parlamentares que estão com o processo mais avançado são 3 deputados do PL, da região nordeste do país, cujos processos já serão julgados no início do ano que vem. Eles já são réus no Supremo Tribunal Federal por desvio de emendas e em março o Supremo deve definir o futuro deles, se condenam ou não pelo desvio de emendas parlamentares. E a questão da deputada Carla Zambelli. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes anulou a sessão da Câmara que manteve o mandato da parlamentar e determinou a cassação do mesmo, inclusive com a indicação de que o suplente deve ser empossado em 48 horas. Só que essa decisão precisa passar pelo restante dos integrantes da turma do Alexandre de Moraes. Isso acontece hoje, Chu? Isso, acontece hoje, Macedo. Inclusive, os votos já podem ser depositados a partir de agora. O primeiro que foi já concluído foi o voto do próprio Moraes, que evidentemente segue a decisão de ontem. E agora os outros 3 integrantes da primeira turma, ministro Flávio Dino, que preside a primeira turma do Supremo, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, precisam se manifestar para concordar ou não com a decisão dele. Em resumo, o que Alexandre de Moraes afirma é que é completamente inconstitucional a decisão da Câmara, porque uma condenação penal exige a perda do mandato parlamentar. Isso está expresso na Constituição. Mas é uma decisão, Macedo, que desconsidera o que decidiu a maioria da Câmara, concorde-se ou não com a decisão, e isso gera um atrito institucional ainda maior. Desde ontem, depois da decisão de Alexandre de Moraes, são várias as manifestações de parlamentares protestando contra o que eles chamam de interferência nos poderes do Congresso. Mas a decisão de Moraes está tomada e, se for ratificada, vai ter que ser seguida. A dúvida que eu tenho é a seguinte: o Moraes alega que a decisão foi inconstitucional e que alguém condenado penalmente, criminalmente, por conta com trânsito em julgado, tem que ter os direitos políticos suspensos e o mandato cassado. Se é assim, por que a orientação de cassar o mandato foi passada à Câmara? Para que fosse uma decisão automática e não através de sessão? Ou cabia a sessão e ela tinha, de qualquer maneira, que referendar a decisão do STF? A interpretação no Supremo, Macedo, é de que não deveria ser submetido a uma análise do plenário e sim deveria ser referendada esta decisão somente pela mesa diretora da Câmara. Isso não ocorreu.
Então, esta decisão do ministro Moraes também aponta, né, este erro de procedimento na opinião dele, que foi algo calculado, é claro. A decisão, aliás, da Câmara, primeiro de não ratificar somente na mesa diretora e levar à votação, e depois de, nos votos, propositadamente não alcançar o número de votos necessários para a cassação, teve mais de 100 parlamentares que não votaram, né? Sendo que não votar era o mesmo que absolver Carla Zambelli. Isso foi, Macedo, uma estratégia para enfrentar o Supremo. Não é porque os deputados acham que Carla Zambelli é injustiçada, não é porque eles acham que o processo foi mal conduzido. É justamente nesta guerra de poderes que envolve enfrentamento entre Supremo e Câmara de ambos os lados. E que o mérito da decisão acaba ficando em segundo plano. Foi o que ocorreu. Alexandre de Moraes, o perfil dele reativo, de imediato já deu uma decisão individual sem sequer articular, né? Talvez uma decisão já colegiada no início, que na minha opinião seria algo que daria mais sustentabilidade à decisão dele, embora no mérito, pelo que prevê a Constituição, ele esteja certo, né? A questão é a forma como foi feita, que coloca mais instabilidade nessa relação.